Continuando a entrevista com a doutora Sara Portela. E, doutora, nós temos uma temática muito importante sobre a aposentadoria em relação à aposentadoria híbrida. O que a senhora pode falar em relação a essa temática? Então, Carlos Santos, a aposentadoria híbrida, ela ainda que seja pouco falada, ela é muito comum de existir, mas das pessoas nem sequer saberem que existe esse direito, certo? O que é essa aposentadoria híbrida? É comum que algumas pessoas tenham iniciado a sua vida muito jovens ainda na zona rural. E depois que eles trabalham na zona rural com os pais, vão embora para a cidade e começam a contribuir. E às vezes completam a idade de aposentar e não tem tempo de contribuição suficiente, que seria, no caso, homem 65 anos, mulher 62, mas ter lá 15 anos de tempo de contribuição. E aí eles não têm, só porque antes eles trabalharam na zona rural. Então, o que existe a possibilidade de você comprovar que você trabalhou antes na zona rural, juntar esse tempo que você trabalhou com o tempo que você trabalha na cidade para atingir esse tempo mínimo de contribuição de 15 anos. Ou até mesmo conseguir uma aposentadoria mais cedo por causa de uma aposentadoria de tempo de contribuição, né? Que é aquela que exige mais tempo de contribuição. E eu falo de a pessoa ter iniciado na atividade rural, mas não necessariamente ela precisa ter iniciado na atividade rural. Ela pode ter iniciado na cidade e depois ido para a zona rural e trabalhado na zona rural, mas não ter tempo de contribuição suficiente, nem na zona rural, nem na cidade, certo? E aí ele pode juntar os dois períodos para conseguir essa aposentadoria. Então é algo muito comum de você poder encontrar, mas é algo também muito comum de, infelizmente, as pessoas nem sequer terem noção desse direito. Agora, em relação às pessoas, os beneficiários que às vezes vão para o INSS, para as agências, e aí tem a sua aposentadoria negada. Com certeza, a senhora, ao receber os seus clientes, já viu, já presenciou, já conversou com pessoas nesse aspecto de perfil. O que orientar para essas pessoas, podemos considerar essas pessoas que estão buscando esse benefício e às vezes tem a negativa? Então, Carlos Santos, vamos lá. De fato, a gente vê muitas negativas que às vezes não fazem sentido nenhum, que foi nitidamente, não foi analisado direito à documentação que a pessoa juntou, certo? E o INSS nega. Simplesmente, às vezes, a impressão que tem é de que é mais fácil negar, certo? Então, o que a pessoa deve fazer? Ela tem dois caminhos. Um é recorrer administrativamente para o próprio INSS. Isso é possível, mas nem sempre é vantajoso. Claro que tem alguns momentos que o entendimento do INSS é mais vantajoso do que o entendimento da Justiça. Mas a maioria das vezes é melhor você judicializar, e quem vai conseguir te dar essa ideia de se é melhor recorrer administrativo ou ir para o judicial é um advogado especialista na área, certo? O que acontece? O recurso administrativo, que é a possibilidade da pessoa sozinha poder recorrer no INSS, ele muitas vezes é demorado, certo? Em alguns casos mais demorado do que o próprio processo judicial. Então, demora fácil ali 1 ano naquele recurso administrativo, certo? E a outra possibilidade é você judicializar. E aí você vai dar entrada, juntando a documentação, certo? Mostrando por que o INSS negou, por que o INSS está errado em negar, para que o juiz possa analisar aquele teu direito. Em alguns casos, a negativa do INSS chega a ser tão absurda que o próprio INSS pode apresentar uma proposta de acordo ali no início do processo. Uma das dúvidas também que às vezes as pessoas têm no dia a dia, e com certeza você já deve ter presenciado no seu perfil, é as pessoas que às vezes abrem um MEI, um microempreendedor individual, e querem ter a aposentadoria. O regramento para essas pessoas que têm o MEI e fazem um trabalho de CLT é a mesma coisa das pessoas com a CLT? Como é que é feito esse cálculo para a aposentadoria no final de todo o processo judicial? Então, o
cálculo ele vai depender não só de ser um processo judicial ou administrativo. O cálculo da renda da aposentadoria, ele é o mesmo. Ele é 60% da média de todas as tuas contribuições, podendo descartar aquelas mais baixas. Mas aí lembrando que quando você descarta uma contribuição mais baixa, automaticamente aquela porcentagem de 60% mais 2 que a gente falou no início, diminui também, certo? Então, esse cálculo, ele não vai ter diferença entre ser judicial ou ser administrativo. A outra questão que você mencionou... A respeito do MEI. A respeito do MEI. Então, a outra questão que você mencionou a respeito do MEI, na verdade, ela não te traz uma diferença grande em relação a pessoa ter MEI e não poder se aposentar. Isso não existe. A pessoa que tem MEI, que contribui ao INSS, ela aposenta. Inclusive, quando ela tem MEI, ela contribui com um valor mais baixo do que se ela contribuir normalmente. O que eu vejo o problema em relação ao MEI? Que as pessoas abrem MEI, eles abrem MEI de qualquer forma, não contribuem, então lá na frente eles não têm direito a receber uma aposentadoria, e aí lá na frente eles tentam receber o benefício assistencial, que é o BPC-Loas. Muitas vezes o MEI atrapalha, exatamente, muitas vezes o MEI atrapalha, porque quando você tem um CNPJ ativo, para o INSS é como se tu tivesse pelo menos um salário mínimo de uma renda. Né? Exatamente, você tem uma renda, então você vai ter pelo menos um mínimo, um salário mínimo, certo? E o outro problema que também vejo muito em relação ao pessoal que tem MEI, são as pessoas da zona rural, abrem um MEI para fazer alguma coisa, ou às vezes emprestam um nome para outra pessoa abrir um MEI, e quando elas vão tentar aposentar como rural, elas não conseguem, ainda que elas sejam rurais. Por quê? Porque você, trabalhador rural, para você aposentar como trabalhador rural, você tem que ter apenas aquela profissão, certo? Então, você, por exemplo, se você é trabalhador rural e ao mesmo tempo exerce uma função de pedreiro como autônomo, você, se o INSS descobre, você não é trabalhador rural, você é pedreiro, certo? Você tem uma profissão. Então, a mesma coisa em relação ao MEI. Você abre o MEI porque você trabalha com algum tipo de serviço, certo? Então, quando você abre esse MEI, automaticamente o INSS deixa de entender que você é trabalhador rural. Então, ainda que você às vezes tem DAP, tem documentos que são considerados mais fortes, a pessoa tem um problema em aposentar porque ela tem esse MEI ativo lá no período do ano que ela está querendo dizer que ela é rural. Doutora, quem tem direito a se aposentar pela regra antiga? Então, na verdade, sim. Antes da reforma, existiam outras regras, certo? E após a reforma, nós tivemos as regras de transição. Quando eu vou tentar me aposentar, Carlos Santos, eu vou analisar qual foi o momento que eu tive direito à aposentadoria. Geralmente, quando você vai tentar se aposentar, foi naquele momento que tu teve direito à aposentadoria. Ninguém, assim, em regra, né? A pessoa não tem direito à aposentadoria e espera, deixa aí, depois eu peço, certo? Não, só se tiver alguma vantagem. Às vezes, quando a pessoa está ativa e não vai ter como deixar de trabalhar, né? Enfim, mas quando você vai aposentar, nós analisamos quais as regras anteriores, se você se inclui em alguma regra anterior, porque se você se incluir em alguma regra anterior, provavelmente a tua renda melhora, porque as regras anteriores, a questão do cálculo da renda era melhor, certo? Então, a gente analisa isso no momento da aposentadoria. Doutora, eu quero agradecer imensamente a sua contribuição para os internautas, as pessoas que nos acompanham pelo portal Repórter Piauí, pelas redes sociais, pelo nosso canal no YouTube. Fica muito à vontade para deixar os seus perfis nas redes sociais e também esclarecer as pessoas que têm alguma dúvida em relação à aposentadoria, procurar a senhora em números corporativos. Queria que a senhora ficasse muito à vontade para falar para as pessoas que nos acompanham. É um prazer participar pela primeira vez dessa entrevista com o portal Repórter Piauí, ainda que eu já tenha participado em outros momentos com escritas, né, para o portal,
Mas eu me coloco sempre à disposição, espero que tenha conseguido esclarecer um pouco melhor para vocês que estão assistindo, estão ouvindo e acompanhando o portal. E me deixar minhas redes sociais, né? Minha rede social é Sara Portela Advogada e meu telefone de contato é 869-9947-2449. Bom, mais uma vez eu quero agradecer a vocês internautas. Nós vamos continuar essa série de entrevistas com especialistas, com autoridades públicas, dentro do nosso canal do YouTube e também através das nossas redes sociais. Um forte abraço a todos e até a próxima.